Facilitar o processo vai te destravar e te fazer criar com mais frequência. É muito mais fácil ter constância em algo se for simples de fazer e começar. Muito se fala em bloqueio criativo, mas existe um outro tipo de bloqueio que é pela complicação do processo, e ele pode te travar sem que você nem entenda o porquê. O bloqueio criativo acontece quando você criou bastante coisa e tá se sentindo meio exaurido, meio sem ideias. E o que você precisa nesse caso é descansar, é repor essa energia, buscar novas referências, novas inspirações. Porque quando você senta pra criar, parece que nada flui, nada sai. Mas existe esse bloqueio por complicação demais do processo, em que às vezes você se sente inspirado, sente uma motivação, sente vontade de criar, mas até chegar nesse momento de criação, a motivação já foi embora. Você se distancia desse impulso motivacional. E às vezes sem nem entender o porquê, afinal você tá com vontade de criar. Eu sempre gostei da ideia do vai lá e faz, agora, com o que você tem disponível, com as habilidades que você tem agora, e melhora no processo. E foi exatamente assim que eu comecei a fazer aquarela, entre aspas, com os pincéis, os papéis e as tintas que eu tinha. E essas tintas, inclusive, eram tintas PVA, tinta para tecido, e eu ficava satisfeita com os resultados, porque era um hobby para mim, e eu tava aprendendo no processo, então eu tava satisfeita com isso. Mas a questão é que com o tempo, eu comecei a me travar, e eu sequer entendi que eu tava travada ou o motivo daquilo. Até que meu marido comprou isso aqui. Eu entendi que é tudo sobre tirar pressão e atrito do processo. Então, se você tá se sentindo meio travada no processo, querendo criar mais, mas não tá conseguindo por algum motivo, eu te indico isso aqui e eu vou te listar 6 motivos do porquê funciona. O primeiro motivo é que ele é acessível. Você pode, inclusive, carregar para qualquer lugar se você quiser. E isso ajuda justamente em aproveitar o impulso de motivação que eu falei no início do vídeo. Porque se é algo muito complicado, a motivação vai embora. Mas se é algo acessível, que você simplesmente pega, abre aqui e tá criando, tá rabiscando, tá jogando uma ideia para fora, você aproveita essa motivação. E a gente sabe que a motivação, ela aparece às vezes meio que do nada, às vezes você até consegue fazer exercícios e coisas para que ela surja, mas geralmente é um presente e quando ela chega você tem que aproveitar. Ele também fica aqui do meu lado, então sempre que eu quiser pintar, sentir vontade, eu simplesmente pego de uma forma muito fácil. E o fato dele ficar aqui do meu lado também serve de gatilho pra mim, porque eu vejo ele muito mais e me dá muito mais vontade de pegar, abrir, usar, ver também o que eu já fiz e às vezes me inspiro em alguma coisa aqui, e então ele serve meio que de gatilho pra eu só pegar e fazer. Antes, as coisas ficavam espalhadas pela casa, são vários materiais. Então antes eu tinha que pegar o papel em um lugar, ele é grandão, eu tinha que cortar no tamanho que eu queria. Depois tinha a questão das tintas, copo com água e o godê, pincel também, os pincéis ficavam em outro lugar. Fita crepe para colar o papel na mesa ali, para que ele não ficasse todo torto. E também o papel toalha. Então eram 7 materiais, geralmente acho que todos ficavam em lugares diferentes. Então era todo um processo, era difícil, eu precisava de mais tempo, sabe? Só pra pegar os materiais já era demorado. E aí eu precisava de um espaço grande ali na mesa da sala para conseguir fazer uma aquarela. Então mesmo que eu tivesse um impulso de motivação, só de pensar nesse processo todo, geralmente eu travava. Aí eu pensava, bom, eu vou esperar o final de semana, porque daí eu posso de manhã espalhar os materiais na mesa, posso ficar ali com mais tempo, com mais tranquilidade. Mas resultado é que eu simplesmente não fazia. Chegava o final de semana e, sei lá, eu ia fazer outras coisas e aquela motivação que eu tava já tinha sumido, já tinha ido embora. Isso tudo nos leva ao segundo ponto, que é tempo. Quando você tem algo pequeno e fácil assim, você simplesmente consegue fazer em menos tempo do que todo esse processo em que justamente eu pensava, no final de semana eu faço, porque daí eu vou ter mais tempo pra fazer. Cara, se você precisar disso, abrir um espaço muito longo na sua agenda, é muito provável que você simplesmente não vá fazer. Então, quanto mais você complica, quanto mais etapas você coloca no processo, mais tempo isso exige e maior a chance de você não executar. É algo que você imaginou que te ajudaria, mas na verdade isso tá complicando o seu processo e te impedindo de fazer. Outra coisa que, além do caderninho, me ajudou muito nessa questão da aquarela foi que eu ganhei também,
Ó, só pra você ver aqui como fica as coisas. Isso aqui tudo junto. Mas eu ganhei esse estojinho de aquarela. Eu, como disse, eu fiquei satisfeita por bastante tempo até em relação a usar a aquarela do jeito que eu fazia. Tudo bem, eu não precisava de um papel profissional, de tintas boas. Eu me virava com o que tinha e pra mim tava tudo certo. Mas quando eu ganhei esse estojo da minha irmã, aí eu percebi também como isso facilitou. E é uma questão de ferramentas. Nesse caso aqui, eu tenho um estojo em que eu já tenho várias cores prontas, o pincel fica junto também, o godê também fica tudo acoplado aqui, e o próprio papel toalha eu deixo aqui, ó, todo sujo. Então agora, ao invés de ter que buscar 7 coisas meio que espalhadas pelo apartamento inteiro, eu tenho tudo que eu preciso basicamente aqui, tudo junto. Eu só preciso do copo com água. E aqui, usando isso como exemplo, você pode fazer um exercício. Se você tá travado no processo, tenta pensar em qual momento você trava. O que tá acontecendo? Você tá com vontade de criar, mas você tem preguiça de pegar os materiais? O que é que tá acontecendo? Aonde te trava? Aonde vem aquela preguiça que você pensa, depois eu faço? Isso tudo te dá pistas de onde você precisa simplificar. E a questão de ferramentas. Existe alguma ferramenta que pode facilitar o seu processo? E eu tô falando aqui, usando a aquarela como exemplo, mas você precisa entender que isso é para qualquer coisa, para qualquer hábito. Quanto mais complicação, mais difícil você executar e mais difícil ainda manter a constância nisso. Isso é algo que eu falo muito dentro do Construção Diária para os meus alunos, porque é o que te faz sair da inércia e começar a entrar em movimento. Tem os links do treinamento aqui embaixo, mas mesmo que esse nem seja o seu momento de entrar agora, pense sobre essas questões que eu fiz anteriormente, que eu tenho certeza que já vai te ajudar. Terceiro ponto sobre o caderninho aqui é que justamente ele é pequeno. Então você tem um espaço bem limitado, sabe, para criar. A folha em branco às vezes já assusta. E quando a página é grande, você pensar em preencher tudo aquilo, às vezes parece demais. Então, num papel pequenininho assim, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, tira a pressão. E com isso, você vai preenchendo mais rápido essas páginas e isso te dá também pequenas recompensas, o que te ajuda a continuar criando. Porque quando você precisa fazer um desenho muito grande, muito elaborado, com muitos detalhes, isso demora mais tempo até que você consiga ver o trabalho pronto. E aqui, como é algo pequeno, não. E por ele ser pequeno também, eu acho que tira esse atrito, essa pressão da perfeição, dele ter que ser bonito. Porque ele vira só um lugar para rascunho. Tá tudo bem você errar, tá tudo bem testar um material que talvez você não tivesse coragem de testar em um papelzão maior, sabe? Você só vai ali, rabisca, se não ficou bom, tá tudo bem. É algo mais para liberar as ideias do que para fazer algo bonito. E isso é importante da gente lembrar também de que você não precisa mostrar isso aqui. É como se fosse o seu diário criativo, você não precisa mostrar pra ninguém, que eu acho que é outra coisa que coloca pressão no processo. Criar e postar no Instagram. Você vai ficar desenhando já com a cabeça lá se as pessoas vão gostar ou não. Então, tira isso do processo também, não precisa mostrar se você não quiser. E como bônus desses testes todos, você vai conhecendo melhor os seus materiais também, o que é uma coisa muito legal. Então você testa ali um lápis de cor, mesmo que seja um lápis de cor. Às vezes você faz um movimento de um jeito, mescla com outra cor, e aquilo você descobre uma forma nova de desenhar. Um novo efeito com os mesmos materiais. E por fim, ele é barato. Porque quem faz aquarela sabe que o papel é algo caro. Você não vai usar esse papel para testar. Você não vai querer errar naquele papel. Você vai querer fazer uma coisa bonita. Entende como isso coloca pressão no processo? Aqui não. É algo pequenininho, é barato, é rápido, é para jogar a ideia para fora, é para destravar. Não tem essa pressão do ter que valer a pena essa página aqui em branco que eu vou gastar do meu material. Então esses foram os 6 motivos pelo qual eu acredito que isso aqui, uma coisa tão simples quanto essa, e talvez por ser simples, vai te destravar, vai te ajudar a destravar o seu processo, vai destravar
as suas ideias, a sua criatividade, vai te fazer testar e errar mais também. Ficar mais íntimo até dos erros, sabe? Errar e pensar, tá tudo bem. Observe o seu processo e comece a pensar, se você tá travado, em qual momento te trava, para conseguir então identificar pontos em que você precisa facilitar e talvez até encontrar então ferramentas como essa que vão simplificar o seu processo e fazer você criar mais. Como é a palavra, gente? Ai, muito processo. Eu te indico isso. Te indico, cara. Tá meio... Beijo, tchau, né?